Olá, bem-vindos. Meu nome é Tassiana e hoje vamos falar sobre o assunto mitologia. Vamos falar sobre mitologia grega. No começo, o mundo era uma desordem. O universo estava mergulhado em uma escuridão sem fim, pois Caos era o único Deus que existia e que reinava absoluto sobre o nada. As várias realidades paralelas eram usadas para justificar o mundo. Não se sabe se dizer ao certo o porquê, mas Caos cansou-se de viver sozinho e decidiu criar o mundo. Então ele começou criando Gaia, a Mãe Terra, cheia de força vital. Logo após ela ter sido criada, ele criou Eros, a divindade do amor. E por fim, Caos criou Tártaro, o inferno grego. O reino de Tártaro se localizava bem perto do centro da Terra. Ele ficava muito longe da superfície. No coração tartárico existia o Palácio da Noite, que é envolvido por nuvens negras e é onde a noite fica durante o dia. Depois de algum tempo, Gaia criou Urano, que seria a representação do céu e também amante de Gaia. Para você saber, Caos, Gaia, Eros, Tártaro eram tudo misturados. Eram como força da natureza que estavam misturadas entre si, sem que houvesse espaço que lhe delimitasse. Por isso, agora vamos contar como surgiu o espaço-tempo que conhecemos hoje. Urano, então, teve filhos com Gaia. As mulheres eram chamadas de titanidas e os homens de titãs. Eles eram oceano, mar, céus, a inteligência, Crio, o frio, Hipérion, o sol, Japeto, a fúria, Teia, a mulher de Império, Reia, o compromisso, Tênis, a lei, Minimosine, a memória, Febe, a lua, Tétis, a esposa de Oceano, sendo que o mais importante de todos e o caçula era Cronos. Todos tinham sua força descomunal e sobre-humana e ainda possuíam uma beleza incrível. Como nasceram no meio do Tártaro e nas profundezas de Gaia, eles eram tidos como violentos, amedrontadores e fascinantes. Juntamente também com eles, nasceram de Urano e Gaia 3 ciclopes, que eram iguais aos titãs, mas tinham apenas um olho no meio da testa, e possuíam domínios sobre os elementos que seriam de origem dos poderes de Zeus, o raio, o relâmpago e o trovão. O fato é que Urano não gostava de nenhum de seus filhos. Ele tinha medo que os filhos roubassem o seu trono e também Gaia. Por isso, Urano os lacra nas profundezas do Tártaro, no ventre de Gaia, e isso faz com que seus filhos e até mesmo Gaia planejem se vingar de Urano. Gaia não aguentava ter tantos filhos dentro de si.
Então Cronos propõe à sua mãe que faça um podão, uma espécie de tesoura, que seria usado para cortar a genitália do pai. O plano é posto em prática e depois que Cronos corta a genitália de Urano, o sangue de seu pai se espalha pelo mundo, dando origem a diversas divindades. As primeiras divindades foram Aletro, Tisífone e Megera, que representam o ódio, a vingança, a discórdia. Mas por incrível que pareça, na mitologia, elas possuem até mesmo um bom papel, pois vingavam os crimes familiares e aqueles cometidos contra a hospitalidade, entre outros. Depois nasceu a deusa Afrodite, personificação da beleza e do amor. Mas Afrodite também é capaz de tudo para impressionar a pessoa que deseja, inclusive mentir. Nasceram ainda muitas criaturas horríveis e temíveis, como os gigantes. Por causa do crime cometido e da dor sentida, Urano separa-se de Gaia e dá lugar ao espaço. Esse fato faz o tempo começar a rodar. Cronos toma noção de que o tempo pode mudar uma situação e por isso decide, ao tomar o lugar do pai, que a história não deveria ser mudada, mas sim destruída. Cronos é o novo rei e se casa com sua irmã Reia. Certo dia, seu pai lhe enviou uma profecia que mais parecia uma praga, que um dia seria disposto do seu trono por um dos seus filhos. Temendo seus irmãos, Cronos não os libertou, desonrando o compromisso com sua mãe Gaia. E Cronos fez a mesma coisa que seu pai Urano. Com medo de perder o poder, ele devorou os próprios filhos. Ele decide matar um a um os filhos, comendo. Sendo imortais, eles vivem para sempre na barriga de Cronos. Sua esposa então pede a ajuda de Gaia. Gaia viu nisso uma oportunidade para destronar Cronos. Gaia deu a Reia uma pedra para que ela trocasse no lugar de seu filho e desse a Cronos para ele devorar quando ele pedisse a criança. A criança escondida se chamava Zeus. Zeus então foi criado em uma caverna, escondido e protegido por Gaia, sua avó, para que no futuro pudesse destronar seu pai. E foi assim que quando Zeus cresceu, declarou guerra aos titãs e a Cronos. Tudo que tinha vida foi afetado por essa guerra. E a guerra se chamava Titanomaquia. Zeus sozinho não consegue enfrentar o seu pai, pois seria facilmente derrotado. Gaia mais uma vez interveio e sugerindo a Zeus buscar forças mais antigas do universo, nas profundezas do Tártaro. No submundo, Zeus libertou os gigantes ciclopes e os convenceu a lutar sua causa. Convencido de que Zeus era melhor, lhe presentearam com relâmpagos e trovões. Metis, uma das filhas de Oceanos e Tétis, se aliou a Zeus e enganou Cronos, dando-lhe veneno para beber, o que forçou a vomitar os filhos de seu estômago. Todos lutando ao lado de Zeus, a guerra ficou ainda mais sangrenta. Os deuses no Monte Olimpo e os titãs no Monte Otris. Olimpo ao norte e Otris ao sul. No começo da guerra, Cronos tinha gigantes que ultrapassavam os céus. O mais perigoso de todos eles era Atlas, mas teve alguns titãs que não participaram da guerra. Eram eles Céus, Oceano, Têntris, Mnemosyne
e Tênis. Do lado de Zeus estavam seus irmãos Ciclope e Zelo, Nike, Bias e Kratos, filho de Estige. Os conflitos duraram anos, pois todos eram imortais e não haviam baixa de nenhum dos dois lados. O único jeito de acabar com a guerra era aprisionando Cronos. Do Monte Olimpo, Zeus jogou um raio que a terra tremeu e o mar se revoltou, dando vantagem a Poseidon, enquanto os filhos de Estige e os outros deuses lutavam a sul, tentando dominar o Monte Otrite. Cronos, então, prevendo a sua derrota, ele decide usar a sua última arma. Um monstro gigantesco que voava em direção ao Monte Olimpo, que se chamava Tifão. Temendo a fera que viera do Tártaro, vários deuses fugiram, deixando Zeus sozinho na peleja. Depois de dias de batalhas incessantes, Zeus derrota Tifão e o manda de volta ao Tártaro. Tifão foi o único monstro que conseguiu afligir Zeus. Quase perdendo a guerra para Cronos, Gaia interveio mais uma vez e manda que Zeus liberte os Túngiros no Tártaro. Irmãos dos titãs eram Giges, Oto e Briareu. Possuíam 50 cabeças e 100 braços. A guerra foi uma fusão entre o céu e a terra, com fortes barulhos, vento, relâmpagos, trovões e pó. Foram anos de batalhas, até a vitória de Zeus. Os titãs foram banidos para o Tártaro eternamente. Os que lutaram a favor de Zeus foram recompensados, e os que lutaram contra foram severamente castigados. Mais tarde, Poseidon se tornou o deus do mar, Hades, o deus do submundo, e Zeus, o rei supremo dos deuses. Os gregos eram politeístas. Eles adoravam várias divindades ao mesmo tempo. Acreditando que tinham formas humanas, embora mais perfeitos, imortais e com poderes mágicos, os deuses gregos eram também possuidores de qualidades e defeitos iguais aos seres humanos. Para os gregos, os deuses eram descendentes de Gaia Terra e Urano Céu. Eram os deuses Zeus, Júpiter, o rei dos deuses, Hera, deusa do matrimônio e do parto, Afrodite, Vênus, deusa do amor e da beleza, Ares, Marte, deus da guerra, Apolo, deus das artes, também da luz e do sol, que puxavam a carroça trazendo o dia, Deméter, deusa das plantas, das colheitas e das estações do ano, Artemis, Diana, deusa da sabedoria e da guerra justa, Éolo, deus do vento, Poseidon, Netuno, deus dos mares, Hefesto, Vulcano, deus do fogo, Hades, senhor dos mortos, Hermes, mensageiro dos deuses e condutor dos mortos ao submundo de Hades, Dionísio, deus do vinho, da farra e da loucura, Eros, deus da beleza e do desejo, Morfeu, deus dos sonhos, Orfeu, poeta e música, Íris, também mensageira de Zeus e de Hera e extremamente veloz. Bem, gente, aqui acaba o primeiro capítulo da mitologia grega, que fala sobre os deuses. No próximo capítulo, nós vamos falar sobre os semideuses e seus feitos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, compartilhar, dar a sua opinião e de deixar o seu like aí. Ok, gente? Obrigado. Boa noite.